Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 6. Glória a Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 6. Os irmãos que estão em pé, pode se sentar em nome de Jesus, ficar à vontade. Serei breve nessa oportunidade. Quero parabenizar o irmão Dinei, a irmã Flávia. Vai vir a Raíssa Esther? Ou é a Esther Raíssa? Raíssa Esther, né? Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus. Vai nascer quase junto aí com a Rebeca, né? Vamos botar elas para marchar, né? Se Jesus não tiver voltado até lá, né, irmãos? Por tudo que temos visto, temos a cada instante crido que o Senhor está perto, né? Está próximo. O pastor falando aqui de trevas, eu, pela bondade do Senhor, tenho sido despertado esses dias para tentar orar na madrugada. Para mim é mais fácil ler na madrugada do que orar. Não sei vocês, mas quando eu vou orar na madrugada, por mais que eu já tenha me despertado, quando eu me ajoelho para orar, coça as pernas, dá sono. De vez em quando a gente vai ver, já está dizendo: Jesus, abençoa teu milagre, tem misericórdia da tua bênção, e troca a palavra. Não sei vocês, mas comigo já aconteceu isso aí, de eu procurar e eu estar me babando, dormindo de novo, de joelho. Aí, o bom é que Deus não se impressiona com palavras, né? Deus não olha para as palavras, olha para a inclinação do coração. Está escrito em Mateus 6: entra no teu quarto, e o Deus que te vê, não é o Deus que te ouve, é o Deus que te vê, né? Então, palavras nenhuma que saia na nossa oração impressiona Deus, mas um coração quebrantado, contrito, necessitado. Porque ninguém, gente, vai orar na madrugada para aparecer, só se for doido. Deixar de dormir para orar na madrugada, para aparecer que hora de madrugada, é muito abestado, é perca de tempo, porque não vai impressionar Deus. Continue dormindo, irmão. Só vai orar na madrugada quem tem uma necessidade, né? Necessidade de algum milagre, de alguma resposta, ou de um relacionamento mais profundo com Deus, porque esse é para ser o objetivo daqueles que buscam a Deus de madrugada. Está escrito: os que me buscam de madrugada me acharão, né? E o pastor falando aqui da oração da madrugada, eu tenho visto seus irmãos que oram pela madrugada, que 4 da manhã está uma escuridade tão grande, né? Está uma escuridade assim do tempo que a gente fica até assustado. Os medrosos, irmão, se passar um gato no teto, já pula na cama de novo, se enrola todinho e fica com medo, né? E hoje, sexta-feira 13, misericórdia, né? Eu não acredito que tem crente aqui que fez o sinal da cruz hoje não, irmão. Se benzeu com galho de arruda, né? Pegou trevo de três folhas, de 7, né? Misericórdia, irmão. Mas é uma batalha, 3, 4 da manhã. Mas quando você está ali, eu escutei isso de um grande pastor de oração. Isso fica de ensinamento para a igreja, que 5 da manhã, quando o sol está nascendo, parece que vem uma brisa, um alívio, né? Você vê a obscuridade saindo e a luz raiando. A energia está vindo cara, viu, irmão? A gente dorme com a luz do banheiro ligada para dar um pouquinho de claridade assim no quarto, que eu não vejo a hora de amanhecer para desligar a luz, porque energiazinha cara. Aí você vê a luz do sol assim, já querendo nascer. E a Bíblia diz que o choro dura até uma noite.
mas a alegria vem pelo amanhecer. Então você que tem o costume aí de orar pela madrugada, não deixe de orar, não deixe de buscar, porque Deus é nesse propósito da madrugada, irmãos. Madrugada é um horário para estar dormindo, não é um horário para estar orando. A oração na madrugada é uma quebra de protocolo. É para quem quer, além dos que querem. Os que querem oram quando acordam, ora quando vai dormir, ora na igreja e amém. Tem que ser nesse padrão. O judeu ora 3 vezes, o muçulmano 7. Tem gente aí de outras religiões que oram 15 vezes a oração deles por dia. E o cristão, quantas vezes ora? E como sobreviver sobriamente? Falando aqui, tomando base do que o pastor falou. Como estar sóbrio sem oração? Se você não orar, você vai cair, irmão. Se você não orar, você não vai ter resistência contra o pecado. Não é eu que estou dizendo, é Jesus. Vigiai para que não... mas se não orar, vai dar ruim. Então continue nesse propósito de oração. Apocalipse 6, quero ser breve, só para me utilizar do que está acontecendo, no mundo. Nós não podemos deixar de falar dessas coisas. Sexta passada eu preguei sobre não durmamos, que foi nessa filosofia, nesse entendimento que o pastor já falou aqui hoje também, de estar sóbrio, de estar vigiando, não ser vencido pela sonolência espiritual, que muitos estão dormindo, o sono espiritual. E Paulo vai dizer aos Efésios no capítulo 5, verso 14: desperta, ó tu que dormes. Em cima disso nós meditamos na doutrina passada, e hoje eu quero falar dos 4 cavalos e dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Como não tenho tempo para isso, e acredito que uma mensagem dessa é muito difícil de pregar, e mais difícil ainda de entender para um púlpito. Acho isso mais interessante para uma sala teológica, mas eu vou tentar trazer em breves palavras, rápidas palavras, um pouco desse entendimento desses 4 cavalos e 4 cavaleiros. Apocalipse 6, verso 1 diz assim: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco. É o primeiro cavalo e o primeiro cavaleiro. É cavalo branco, que é dominado por esse cavaleiro. E foi-lhe dado uma coroa. Diga comigo, coroa. Só para você guardar, essa palavra coroa aqui, nesse contexto, é estefenos. É a coroa de um vencedor. Não é a mesma coroa de Apocalipse 19, que do outro cavaleiro branco é diademas. Porque esse cavaleiro aqui, para já adiantar, não é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse cavaleiro aqui, nesse cavalo, é o anticristo, o que imita, o que copia, o que parece. Então vi então, e eis um cavaleiro branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Não a coroa de rei, os diademas, mas a coroa de um vencedor. Pois a coroa de rei, ela já tem um dono, e já está na cabeça dele. Era para você ter dado pelo menos 3 glórias a Deus, E ele saiu vencendo, e para vencer, quando abri o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, dessa vez vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. O que é isso? Guerra. Diga comigo, guerra. Se o primeiro cavalo e o primeiro cavaleiro falam do anticristo, o segundo fala da guerra. E também lhe foi-lhe dado uma grande
espada. Agora olhe para cá. Apocalipse, gente, todos nós sabemos que é o livro da revelação. João foi exilado na ilha de Patmos. E ele sendo exilado na ilha de Patmos, ele vai ser arrebatado, como ele diz no capítulo 1, no terrível dia do Senhor. E ele vai receber essa mensagem. Eu estava lendo isso aqui esses dias e estudando, e eu fiquei pensando, mas como João fez chegar às igrejas essa carta? Ele está exilado, ele não pode transitar para fora da ilha. E eu me pergunto e pergunto ao texto, e o texto não tem essa clareza, porque o que parece é que alguém foi lá e levou, João guardou o que escreveu para entregar quando voltou para Éfeso. De uma coisa eu tenho uma certeza: se ele enviou por alguém, ou se ele guardou por um tempo para depois mostrar o que viu e ouviu, o propósito de Deus se cumpriu. Porque independente do tempo, gente, se a revelação é de Deus, uma hora ela vai chegar no endereço correto. Por isso não precisa se apressar. Se foi Deus que deu, que entregou, uma hora vai chegar no endereço correto. Por muito tempo, eu conto isso aqui por testemunho próprio, eu escrevi muitas mensagens. Na minha gaveta tem mais de 100 esboços que eu nunca preguei, que ficava lá guardado. Eu não tinha as oportunidades que eu tinha hoje para pregar. Normal, todo começo a porta sempre está fechada. Uma hora ela se abre. O problema não é ela abrir, porque todos nós sabemos que uma hora ela abre. O problema é conseguir manter a porta aberta. Então quando ela abrir, aproveite, zele para que ela continue aberta. Aí tem hora que vocês até enjoam de tanto eu pregar, mas é porque eu consegui até hoje manter a porta aberta. Tem igreja aí fora, irmão, que eu prego mais do que aqui nessa igreja, que quando eu vou pregar lá eu fico até com vergonha, não sei mais nem o que prego lá. Eu acho que eu já preguei os 66 livros da Bíblia em certos lugares. Mas voltando para cá, João ele guardou, ou ele enviou logo essa carta. De uma das coisas é certeza disso. Todavia o capítulo 1 é uma revelação, como é todo o livro, mas a revelação pessoal, a experiência pessoal que João teve. Ele foi arrebatado. Não foi uma visão, uma ilusão de ótica. Foi coisa da mente de João. Tudo que o João viu está acontecendo, aconteceu e acontecerá muito bem. Porque foi Deus que trouxe João para dentro da visão. Muito parecido com Ezequiel. A mão do Senhor veio sobre mim e me levou em espírito. João foi arrebatado. A primeira visão que João tem no arrebatamento que ele tem da parte de Deus é o próprio Cristo. Só que João, irmão de Deus, está acostumado com o cordeiro que foi morto. Passou 3 anos com o cordeiro que não abre a boca, que se submete, que é simples, que é manso. Mas agora a visão que ele tem do cordeiro, como ele diz, esteve morto, mas agora está vivo. Não é mais o cordeiro, é o leão da tribo de Judá. Cabelo branco como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, um cinto de ouro puro. Na sua veste está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele está vendo o Senhor glorificado. Quando ele vê, ele cai. Porque quem suportará, gente, a glória de Deus? Quando ele vê o ser, irmã Brena, ele cai, ele teme. E o ser, o Cristo glorificado, o pastor diz para ele: João, não temas. Mas tudo que está vendo a partir desse momento, escreve. Porque antes de... Irmão Gustavo, isso é tão interessante que antes de ele escrever sobre as coisas que vão acontecer, antes de ele falar
da revelação total que Deus deu para ele, ele vai escrever primeiro sobre quem ele viu, ou sobre o dom da revelação. Por quê, irmão Serginho? Porque só tem autoridade para falar da mensagem completa quem conhece o dono da mensagem. Era como o Senhor estivesse dizendo assim para João: João, você me conhece demais, de todos você era o mais próximo. Você estava lá comigo no monte, com Pedro, com Tiago, com Elias, com Moisés. Você deitava a cabecinha aqui no meu ombro. Você era o mais próximo. Mas eu vou te mostrar, João, que eu sou muito mais do que tu imagina. Eu vou te revelar que eu sou além daquilo que tu pensa. E se você souber que Deus tem muito mais para te revelar, porque o ser Deus, o ser supremo, é uma fonte inesgotável. Quanto mais você conhece de Deus, mais você vai ficar impressionado. E quando você achar que já chegou no nível que diz assim, conheci muito, ele vai dizer, não tenho mais nada para medir. Se quiser agora, entra no rio e vem a nado. Pergunta para quem está do lado: vai querer ficar com a água na canela ou vai querer mergulhar nas águas do oceano do Espírito? E quando nada, irmão Gustavo, os pés saem da terra. Por que os pés saem da terra? Porque ninguém nada com o pé no chão, senão não é nado. Tira o pé da terra, vai para o nado. Porque o Deus que segura e sustenta a sua vida vai te sustentar no oceano da graça. Ele manda a carta às igrejas. O capítulo 1 é revelação, o capítulo 2 é mensagem, o capítulo 3 é mensagem. Mensagens que ele fica sabendo da situação das igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas da Ásia Menor que fazem simbologia às igrejas de todas as eras. Hoje, dentro da Assembleia de Deus Montese, existe alguém que está como Éfeso, existe alguém que está como Esmina, existe alguém, assim sucessivamente, porque essas igrejas fazem alusão às igrejas de todas as eras. Queira Deus que nós estejamos na posição de Filadélfia, a igreja fiel, a igreja fraternal, ou na posição da igreja de Esmina, que era sofredora, mas era fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Só que quando ele sai da visão das igrejas, Deus diz assim: João, te mostrei a terra, te mostrei como está aí. Tu está em Pátimo, está em visão, tu viu a terra, tu viu a situação das igrejas. Tu pode ver, João, que tem igreja fiel, tem igreja apóstata, tem igreja que perdeu o primeiro amor, tem igreja de aparência, Sardes, parece que está vivo, está morto. Tem a Laodiceia, que não é crente, nem fria, é morna. Odeio esse tipo de gente, vou vomitar da minha boca. Acabou até o glória, né, irmão? Mas João, sai da terra, tem um negócio para te mostrar. Entra na sala do trono. E diante do trono, pastor, está os 4 seres viventes e os 24 anciões que se prostram diante do Cordeiro. E diante do trono eles estão santo, glória, amém, adorando incansavelmente. Por isso, gente, que nós somos pentecostal, porque nessa ótica de cultos que mais aguenta é os pentecostal. Nessa ótica de culto, nós somos ainda aqueles que têm disposição para virar a noite numa vigília. E eu indico para você, hoje tem vigília na igreja do pastor Sila Malafaia pelo YouTube. Eu vou ficar ligado. O pastor André Matias vai pregar e eu quero ouvir a pregação. 3 da manhã eu estou lá, ligado na vigília. Porque o tamanho da sua necessidade vai revelar o nível da sua busca. Quem muito precisa, muito busca. João pega e vai ver a sala do trono, irmão Benedita. Vai ver os 24 anciões, vai ver os seres viventes.
que dão glória, que exaltam a Deus. E quando ele sai da visão da terra, vai para a visão do céu, no capítulo 5, ele se depara com os 7 selos. Há uma briga teológica disso aqui, eu não tenho como explicar para você no púlpito, precisaríamos de uma sala, mas ele chora, porque no céu ninguém é digno de abrir o livro, e nem de desatar os seus 7 selos. Ele fica desesperado, ele chora, mas no quesito de eternidade, do tempo de Deus, do Kairos, de repente, alguém grita: calma, João. Um dos anciões me disse: não chores, porque eis aí, João, aquele que tu viu no capítulo 1. João está aí, aquele que passeia entre os castiçais de ouro e tem as 7 estrelas na sua mão. Qual é o mistério das 7 estrelas? Os 7 anjos, são os 7 pastores. Qual é o mistério dos 7 castiçais? São as 7 igrejas. Ele tem os pastores na sua mão e anda dentro da sua igreja. Parece coisa do Marco Feliciano, mas eu não sei se você crê, mas ele passeia aqui no nosso meio. Eu sei, irmãos, que a escatologia não é o meu forte, mas eu quero te dizer que João, ele ouviu essa mensagem, e a mensagem dizia: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Diga para quem está do seu lado: aquilo que ninguém pode fazer, Jesus ainda faz. Você não falou, mas vai falar agora. Diga com vontade: aquilo que ninguém pode fazer, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, ao Senhor Jesus Cristo foi dado toda a autoridade no céu, na terra. Quantos aqui essa noite podem levantar a mão e adorar ao Cordeiro que venceu? Aleluia, glória a Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 5 é a primeira fase do livro. Do capítulo 1 ao capítulo 5 é a primeira fase daquilo que a teologia diz do livro do Apocalipse. É a revelação do Cristo, é a mensagem às igrejas e a visão do céu. Só que Deus vai fazer com João uma reviravolta. O pastor vai tirar ele desse contexto e trazer ele para a tribulação. Do capítulo 6, por isso que as pessoas têm medo do Apocalipse, porque a maior parte desse livro é sobre a tribulação, ou a grande tribulação, que é o capítulo 6 ao capítulo 19, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Há quem diga que é a mesma coisa, todavia nós acreditamos, os pentecostais mais clássicos, que são eventos distintos. Porém, os eventos anunciados acerca dos selos fazem alusão ao período da tribulação. Quem vai estar lá, gente? Diga profeticamente: eu não vou. Diga para o seu irmão: eu não vou. Eu não sei tu, mas eu não vou. Há quem diga, e nós conhecemos muito bem o missionário Luiz Miranda, ele diz que quer ficar na tribulação. Aí é ele, Deus. Eu não estou lutando, você não está lutando todo dia contra o pecado, contra o mundo e contra o inferno, para ficar aqui na tribulação? Por que você diz, irmão Serginho, que não vai ficar na tribulação? Porque nós somos pré-tribulacionistas. Os pentecostais clássicos creem que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Por exemplo, minha esposa foi criada na igreja adventista do 7º dia. Eles são pós-tribulacionistas. Eles acreditam que passarão a tribulação e serão mártires na tribulação. Fugirão para os montes, se esconderão nas cavernas. Aí nós não somos pós,
Nós somos prés, e os pré-tribulacionistas acreditam que antes da tribulação a igreja vai ser arrebatada. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas no abrir e fechar de olhos, nós que estivermos vivos seremos arrebatados. A palavra arrebatado no grego é arrancar, tirar com força, é num instante de segundo, é num abrir e num piscar de olhos. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 50, que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E Paulo diz assim, irmão Benedito: e quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, aonde está a tua força? Ó inferno, aonde está o teu agrilhão? Aí João responde: está nas mãos dele, porque ele me mostrou em suas mãos a chave da morte e do inferno. Onde está a força da morte? No pecado. Mas Jesus não pecou, então a morte não tem poder sobre ele. Morte não me mata. Eu sou o sacrifício perfeito. Sacrifício é kavaná, é voluntário, é intenção. Eu não vou obrigado, eu vou porque quero, vou porque amo, vou porque sei que em 2025 vai ter uma igreja no dia 13 de junho, lá em Martinópolis, ainda me adorando. Vou porque amo eles, que não abro mão deles. E ele orando e diz assim: Pai, está aqui essas ovelhas, mas tem umas ovelhas que não estão aqui, que eu vou chamar elas, porque elas são desse aprisco. Então a primeira parte é as visões pré-tribulacionistas. Mas aqui do capítulo 6 ao 19, gente, é onde está o medo do povo. Do povo, diga comigo, o medo do povo. Da igreja não. A gente é a esperança. Porque enquanto a terra vai passar 7 anos de tribulação, e por incrível que pareça, ainda tem crente que tem medo de ler o Apocalipse, irmão. Tem crente que quando ouve que sai uma besta do mar, pensa mesmo que vai sair uma besta lá do mar, igual filme de terror. Oh meu Deus, é filme de ficção. E viu uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres, 10 cabeças. A pessoa começa a imaginar uma besta, 10 chifres, 10 cabeças. Simbologia, gente. Então Mateus, valha meu Deus, assusta, né? Uma criança tudo bem, não tem entendimento. Vai botar a culpa nos pais logo, né, pastor? Rapaz, não vamos brigar aqui não. Deixa eu pregar. Então do capítulo 6 ao 19, gente, é o período da tribulação. E para a tribulação existe 2 tempos. O tempo da tribulação é a última semana de Daniel. Das 70 já foram cumpridas 69. Não tem como eu explicar isso aqui para vocês, que só dá se for numa sala teológica. Mas para quem tem um pouco de conhecimento, entende o que eu estou falando. Das 70 semanas do cativeiro, se cumpriu as 69. Falta uma profética, que é a semana da tribulação, que é o período de 7 anos. Para o período de 7 anos da tribulação, existem 2 tempos. O primeiro é de 3 anos e meio. É o período que vai ser revelado o cavaleiro branco, ou o cavalo branco, que é o anticristo, que diz o texto que ele vem com um arco, uma coroa, e ele sai vencendo e para vencer.
Quais são as características do anticristo? Segundo Tessalonicenses, se você abrir, segundo Tessalonicenses, Paulo vai relatar para nós as características do anticristo. E as características do anticristo é para o período da tribulação. Não é para o período pré-tribulacional. Porque a gente que tem o Espírito é o que resiste, é o que detém. Então nós conseguimos distinguir o que é o anticristo. Porque nós temos o Espírito do Cristo, o Espírito do Deus verdadeiro. Então nós conseguimos identificar o que é o falso. Nós sabemos o que é verdadeiro e o que é falso, porque temos o verdadeiro em nós. João diz em 1 João, já vou mandar você ler: vós tem a unção do santo e tem o conhecimento. Então nós conseguimos distinguir bem. Mas Paulo deixou aos Tessalonicenses, na segunda epístola, algumas características do anticristo. Versículo de número 3 do capítulo 2, ele diz: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? A revelação, a manifestação do anticristo, sem que primeiro venha a apostasia. Então é necessário que antes da revelação total do anticristo venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, ou o filho da perdição, que é o mesmo anticristo. A trindade satânica: Satanás, falso profeta e o anticristo. Existe uma trindade. Eles são tão copiadores que copiaram a trindade, fizeram a trindade satânica. Versículo 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Isso aqui é o período tribulacional. O anticristo vai querer sentar no trono de Israel. Já se fala hoje, pastor, já se cogita sobre a construção do terceiro templo. Alguns israelitas já cogitam a construção do terceiro templo. Isso que é escatologia, irmão. Não dá para estar dormindo na mensagem, não. Você não vai entender. Então o anticristo é aquele que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, porque o desejo do diabo nunca foi ser maior do que Deus. O desejo do diabo sempre foi ser igual a Deus. Ele: subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Nesse momento, irmão Benedito, ele cai. Olha o que Jesus disse para os discípulos: vocês estão tudo alegre, bando de besta, só porque expulsaram o demônio. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Expulsar demônio, eu vou dizer para um bocado, nem vos conheço vocês. Vocês têm que estar alegres porque o nome de vocês está no céu. Está no céu, de onde ele caiu. Do versículo 1 do Gênesis existe a queda, ao versículo 2, a terra estava sem forma. Essa deformidade é por causa da queda do diabo. A terra ficou deformada. Aí ele começou a criar tudo. Está deformado, então eu vou trazer luz, que haja luz, e houve luz. E aonde tinha treva, ele disse: não quero treva com luz, eu vou fazer separação. No último dia, no sexto dia, ele disse: agora é a pancada final. Estou conjecturando, vou fazer o homem, não como os anjos, porque ele era o primário, o principal dos anjos. Ele tinha as notas musicais nele. Ele era perfeito. Querubim da guarda ungido. Virou o diabo, porque quis ser igual a Deus. O que tu quis? Eu vou fazer uma criatura. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Sabe qual é a raiva do diabo? Não é o tênis bonito do pregador, não é os olhos claros do pregador. A raiva do diabo é que ele olha para essa igreja, preto, branco, gordo, magro, feio, pobre, rico. Mas para Deus, nós somos a sua imagem e a sua semelhança. E a adoração que era dele, ele disse: dá para Asaf, dá para Davi, porque achei Davi segundo o meu coração. Tamborim, flauta, pífaro, todas as notas musicais, dá para os filhos dos levitas.
Porque quando eles me louvarem, a presença que o diabo chamava no coro eterno, que era Lúcifer, não era diabo, Satanás, um demônio, era um anjo, um querubim da guarda. Quem vai chamar agora é os filhos dos levitas. Quando eles tocar, a minha Shekinah vai invadir o templo. Por isso que diz: Deus desde a antiguidade habita em meio aos louvores. Quer beber água, irmão? Dá para aguentar mais um pouquinho aí? Isso é lindo, gente. Porque tudo que o diabo queria era ser igual a Deus. E uma das suas características, ou da característica do anticristo, é se opor à verdade de Deus. Diz que ele se opõe tudo o que chama Deus o objeto de culto. O diabo tem raiva de culto, gente. Existem testemunhos, e pode ter certeza que dentro do Brasil tem crente fazendo zoada agora. E em terreiro de macumba os guias não estão descendo, mesmo que seja sexta-feira 13. Porque aonde tem uma adoração sincera e verdadeira, o poder de Deus se manifesta. E há poder, autoridade no Senhor Jesus. Você pode abrir comigo 1 João, capítulo de número 2, para você ver quem é o anticristo. Versículo de número 18, um versículo até que o pastor já se utilizou dele também essa noite, que diz que: filhinhos, 1 João 2,18, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Qual é o contexto? Deixa eu te explicar. Os gnosticistas ou gnosticistas do tempo de João, eles estavam dentro da igreja, dentro da congregação, e saíram e começaram a perverter a fé e a doutrina apostólica. Olha o que João está dizendo: eles saíram do nosso meio porque não eram nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Por isso que a carta, ou a primeira epístola universal de João, você vai ver direto essa palavra: permanece. Permanece no meu amor, permanece nas boas obras, permanece na prática, permanece. Ele vai usar várias e várias vezes essa repetição. Porque permanecer, gente, é o que vai gerar o verdadeiro milagre. Eles se foram para que fosse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do santo e tendes o conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Não era isso que João queria dizer. Antes, porque a saibais, ou sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. No capítulo 4 ele diz que o diabo nunca se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então toda pessoa que você vê aí, que nega que Jesus é o Filho de Deus, ou que não crê em Deus, já tem o espírito do anticristo. É uma seita perigosa. Não é a revelação total do filho do Inico, ou o Inico, filho da perdição. Há quem diga que vai ser um criado em laboratório. Por muito tempo se pensou ser um papa, e várias coisas. Todavia, a revelação dele é na tribulação. Mas a igreja não está aqui. A igreja é arrebatada. Você precisa crer nisso, que a igreja não passará pela tribulação. Então uma das características do anticristo é a oposição a Deus. Dentro da sua casa, irmão, tem alguém que se opõe a Deus? Não é ele não, é o demônio. Repreende, ora para Jesus converter ele, para converter ela. Porque tudo que se opõe a Deus e a culto já é o espírito do anticristo. Está cheio no mundo, em todo lugar, nas escolas, na política, na internet, em todos os âmbitos sociais. Só o que tem. Eu falei que o Lula era ladrão sexta-feira passada. Não sei se o Cauê cortou. Deus do céu. Se o processo chegar, vocês pagam a minha fiança, viu, irmão? É sério, o negócio é sério. Outra característica do anticristo está
no mesmo capítulo 2 da segunda epístola, que ele tem um poder de enganar muito grande. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2. E como tem gente hoje, irmão, que é dentro da igreja enganada facilmente, né? Por revelação, pelos pastores virtuais, por falsos profetas. Olha o que a primeira exortação de Jesus, irmão Glaucimar, foi: cuidado com os falsos profetas. Antes de guerra, antes de rumor de guerra, antes de peste, ele disse assim: olha, que ninguém vos engane. Acautelai-vos dos falsos profetas. Tem cara de Abel e o coração é de Caim. Tem cara de anjo e o coração é de demônio. Os falsos profetas, lobos em vestes e cordeiro. O bagulho é louco, né, irmão? Mas olha o que ele diz. Tem que ser sóbrio. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. E o que é que Satanás tem? Poder, sinais, prodígios da mentira. E como é que ele engana na tribulação? O mundo está em guerra, porque a primeira parte da tribulação, que é a abertura dos selos, é só guerra, é morte, é carnificina. O segundo cavaleiro, que é o cavaleiro vermelho, e o vermelho aqui fala de guerra, de carnificina, de morte, é o que vai acontecer na grande tribulação. Os homens se matarão, está escrito, nós lemos. Aí o que é que o anticristo vem? Trazendo a paz. Aí o que é que diz? Quando ouvires de paz, de repente haverá repentina destruição. Irmão Semia, ele vai apaziguar tudo. O anticristo é um grande dominador mundial, ao ponto de todas as nações se submeterem ao seu poder de persuasão, de engano, de mentira. Ele vai enganar, ele vai seduzir, mas a igreja estará na glória. Mas quem estiver aqui, aí tem crente que diz assim: mas se eu não for arrebatado, eu vou dar minha vida para ser salvo. Vai como, irmão? Se não conseguiu ser salvo nem na graça, vai ter entendimento na tribulação, que o cara vai chegar aqui para você: é 666, vai negar ou vai morrer? E aí? Lute para ser arrebatado. Porque na tribulação, irmã Brena, só se for como mártir. E os mártires, as almas dos mártires estão debaixo do altar, dizendo: até quando, Senhor, tu não vinga, hein? Houve até silêncio no céu. Eu vou continuar isso aqui depois do pastor, se o pastor quiser continuar. Mas o primeiro cavaleiro é o anticristo. Olha como ele, o cavaleiro do capítulo 19, que é o Senhor, está no cavalo branco e ele é vestido de veste branca. Como é que o anticristo se traja? De branco, montado num cavalo branco. Ele vai enganar. Mateus 24 e 24, lê para mim, Júnior, o que é que diz? Mateus 24, 24. Mateus 24, 24, o que é que diz? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se fora possível, enganaria até os escolhidos. Os escolhidos aqui, gente, não é a igreja. Essa parte do sermão em Mateus 24 está falando para Israel. Está dizendo que até Israel vai ser dilubriada. Até Israel vai ficar confundido quando vê. Porque Israel, o israelita, o judeu ortodoxo, ele espera Cristo ainda. Aí quando ele vê, pastor, ele vai dizer: é ele, é o prometido. Mas quando ele se assentar e pedir glória, Israel vacinado contra a idolatria, aí os seus olhos vão ser abertos e o Espírito da graça vai tomar o povo de Israel e eles vão correr para os montes. Aí a igreja desce na batalha do Armagedon e prepara a minha metralhadora, prepara o meu R15, prepara a minha HK, porque eu vou descer junto com o Senhor e nós vamos meter bala no diabo, irmão. Lá no Monte das Oliveiras.
No Monte das Oliveiras ele pisará, o monte vai ser fendido, ele prenderá Satanás, a besta e o falso profeta por 1000 anos, e serão 1000 anos de bênção, 1000 anos de paz, 1000 anos de glória, e o reino milenial do Senhor será estabelecido, e a igreja passará, reinará 1000 anos com Cristo aqui na terra. E depois daí João viu novos céus e nova terra, e a cidade santa que descia. Ai, eu não sei, irmão, se é aqui, se é lá, se é na eternidade. Uma coisa eu sei: aqueles que vão vencer, aqueles que vencerão, passarão a eternidade com Cristo. Dá para dar hora aí ou tá difícil, irmão? Dá para levantar a mão aí ou tá difícil? Dá para dar glória, dar aleluia, fazer alguma coisa? Você não foi chamado para perder, ao que vencer, far-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, como eu estou assentado no trono do Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A grande tribulação, a teologia chama de o cálice da ira de Deus, que será derramado contra os filhos da iniquidade. Deus derramará da sua ira. Vai ter um período tão doloroso, irmão Gustavo, na tribulação, que Deus vai repreender o espírito da morte por um determinado tempo. Os homens desejarão morrer, se jogarão dos penhascos. Deus não vai deixar morrer. Vai prender o espírito da morte. Os homens sofrerão o dano de que é viver uma vida longe da presença de Deus. Está escrito. A igreja estará na eternidade. Mas se as pessoas estão assustadas porque o Israel atacou o Irã, o Irã revidou o ataque de Israel. Hoje na tarde Irã revidou, Israel revidou. Agora eu estava olhando aqui o celular e disse: aí pastor, o Irã já mandou mais míssil. Está balançando. Olhai para Jerusalém, é o relógio da terra. Jesus disse: quando vocês virem essas coisas acontecendo, sabei que o fim está próximo. Nem na pandemia eu senti dentro do meu espírito, nem na pandemia eu senti dentro do meu espírito essa sensação gostosa que Jesus está voltando. Glória a Deus. Primeiro cavalo e cavaleiro, o anticristo. Segundo cavalo e cavaleiro, a morte ou a guerra. Então fica firme, irmão. Quando tiver outra oportunidade, vai para o terceiro, para o quarto e tenta estudar todo o livro do Apocalipse, que é difícil, é um livro simbólico, de muita simbologia. Eu não sou especialista na escatologia. O que eu sei é o básico daquilo que eu creio, que é o pré-tribulacionismo que as Assembleias de Deus defendem. Então, o básico que eu creio é isso. Mas nós vamos estudando aí, Deus vai revelando, vai ensinando. Mas seja sóbrio para passar pelo arrebatamento. Porque quem ficar para a grande tribulação, irmão, vai ter que pagar com a vida. E se de graça o povo não quer, imagine tendo que dar a vida. Pai, nós te agradecemos por esse culto, por esse momento. Continua mantendo os nossos olhos espirituais abertos. Satanás, seus demônios, o anticristo não podem nos enganar, meu Deus. Nós temos o Espírito do Senhor, o penhor, a garantia da promessa. O teu Espírito, meu Deus, que está selado na tua igreja, é o que detém, é o que resiste. E até que seja tirado, está escrito, o iníquo não será revelado. Senhor, não sei se em laboratório, eu não sei onde, a supremacia desse demônio impera. Mas repreende, meu Deus, o mal contra a tua igreja.
As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu te oro, meu Deus, por Jerusalém. Te oro sobre a paz de Jerusalém. Te oro pela nação de Israel. Olha para os inocentes, meu Deus. Olha para o planeta Terra. E lava as nossas vestes, as branqueia no sangue do Cordeiro. Assim eu oro com a tua igreja e agradeço em nome de Jesus. Amém, pastor. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Mensagem maravilhosa, né, irmãos? Glória a Deus.